A gente fica na expectativa, né? Mas está tudo bem. E eu tenho me preparado psicologicamente. Confesso aos irmãos que eu realmente estou me preparando. E a gente tem que assumir as nossas fraquezas, né? Nossas fraquezas, elas não são questões limitadoras a partir do momento em que nós nos dedicamos em vencê-las. E eu tenho uma fraquezinha com horário, vocês sabem que eu vou longe. Mas hoje eu acabo na hora. Amém? Amém. Aí, quando for eu de novo, vocês vão ficar felizes, porque a aula vai acabar na hora, se Deus quiser. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4. Nós estamos inaugurando aqui um novo momento da carta. Sem óculos, Sirene, esqueceu o óculos? Pega no celular, se alguém tiver a Bíblia aí com letras grandes. Efésios capítulo 4, e o bloco que nós vamos ver hoje é do bloco 1 até o bloco 16. Você achou aí? Esperaremos. Efésios 4. Aí. Efésios 4, do verso 1 até o verso 16. Vanessa, para você. Tem uma anotaçãozinha ou outra minha, mas você ignora, tá? Não se preocupa não. Vamos ler juntos? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu entre às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Muito bem. Meus irmãos, esse capítulo 4 aqui de Efésios, ele está fazendo uma transição que é muito importante para todo o enredo da carta. Você sabe que toda carta ela tem um começo, tem um meio, depois ela tem um final, e existem algumas transições em que acontecem de conteúdo de uma parte para outra, para que tudo fique um pouco ainda mais rico em todo o conteúdo. Então, os primeiros 3 capítulos de Efésios, nós temos o conteúdo um pouco mais denso, mais doutrinário e teológico. Concorda comigo?
Então, quando Paulo começa a dizer, né, trazer a sua saudação, começa a falar daquilo que Deus fez, as suas orações que nós vimos falam muito a respeito das verdades que nós temos em Deus. Do capítulo 1, ali no verso 16 ao 18 ou 19, é uma das minhas preferidas, né? Oro para que vocês consigam ver ainda além de tudo aquilo que Deus fez por vocês. Aí vem capítulo 2, a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em? Estavam mortos em? Pecados e delitos. Mais uma chance. Vocês estavam mortos em? Convicção, gente. Põe para fora. Vocês estavam mortos em? É isso, delitos e pecados. Você sabe, põe para fora aí, em nome de Jesus. Tira o conteúdo da cabeça. E aí, estávamos mortos, Deus nos tirou do reino das trevas e nos coloca no reino de quem? Da luz, o reino dele mesmo, através de Cristo Jesus. E então toda essa mudança que é interna, que é feita, que é transformada de medida em medida em cada um de nós, vai sendo trabalhada até que chega agora no capítulo 4, e Paulo vai fazer uma transição muito importante, que ao mesmo tempo não deixa de fora aquilo que já passou. Existe uma maneira paulina de escrever. Você percebe isso na carta aos Romanos, você percebe isso em Gálatas, em Colossenses, praticamente todas as suas cartas. A única que acaba entrando em uma discussão, e esse é um dos assuntos em que se é discutido, que é a carta de Hebreus, que até hoje ninguém sabe quem foi que escreveu, né? Alguns dizem Paulo, outros dizem Lucas. Esses dias, se eu não me engano, uns 20 dias atrás, saiu um artigo lá no Seminário Batista de Dallas, no Texas, de um novo escrito com alguns estudos defendendo fortemente a escrita de Barnabé. Se você tiver curiosidade e paciência de passar tudo pelo tradutor depois, eu mando o link para você. Mas é um novo estudo defendendo a autoria de Barnabé. Alguns vão dizer que foi Priscila quando estava com Áquila e aquela coisa toda, mas essa característica ela falta um pouquinho de Paulo na carta aos Hebreus, que é trazer um conteúdo um pouco mais denso, teórico, doutrinário, e depois ele separa uma boa quantidade para escrever a parte prática daquilo ali. Mais ou menos você já viu tudo o que aconteceu com você, o movimento espiritual, digamos assim, ou melhor, um movimento metafísico, longe do nosso olhar, da nossa percepção. Ele já aconteceu, mas ele aconteceu para produzir algo em vocês. E esse algo requer uma ação direta sua, como alguém que foi alcançado por tudo isso que Deus fez por você. Então, aqueles que foram chamados e escolhidos conforme a boa vontade de Deus, aqueles que tiveram seu entendimento aberto, aqueles a quem Paulo orou para que estivessem firmes, aqueles a quem Paulo foi o apóstolo aos gentios, como vimos, né, essa mudança drástica aí entre o Israel como povo de Deus para agora a igreja como sendo o novo Israel, um novo povo de Deus espalhado pelo mundo todo. Tudo isso aqui aconteceu com vocês foram salvos pela graça, mediante a fé. Para quê? Para que agora vocês possam produzir em vocês algumas coisas que são importantes. Então é a transição entre doutrina mais teórica para a prática. O que é que eu faço com isso agora? Talvez você tenha na sua mente, se você tiver, você não terá mais hoje em nome de Jesus, aquela ideia de que conhecer a doutrina, se aprofundar, e quando nós falamos de doutrina, me ajudem aí, nós estamos falando do quê? Primordialmente a partir da Escritura. O que é a doutrina? É a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira? É isso? É o quê? Perfeito. É a Bíblia, palavra de Deus, ok? A princípio é isso. Toda doutrina que vem depois, nós temos um corpo doutrinário que ele está vinculado à Convenção Batista Brasileira. Quando nós fomos nos tornar igreja, há quase 67 anos já atrás, os irmãos que aqui estavam viram e entenderam que a declaração de fé da nossa convenção é uma declaração que se aproxima mais do seu entendimento bíblico, e a partir daí viramos uma igreja batista.
E se você olha a nossa declaração doutrinária, você vai perceber um monte de referência a textos bíblicos escritos lá, para falar sobre salvação, falar sobre graça, falar sobre eleição, falar sobre o que é a igreja. Tem um monte de texto bíblico lá. Mas se você entrar no Google lá e procurar Declaração das Assembleias de Deus, aí você escolhe uma delas lá, Belém, Madureira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem um monte. Quando você abrir o corpo doutrinário daquela igreja, que é o princípio que vai regular todas as coisas, você vai perceber também um monte de texto bíblico escrito lá. Textos um pouco diferentes dos nossos, com explicações diferentes das nossas. Mas se você entrar lá no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai achar a mesma coisa. Por quê? Todas as doutrinas que vêm depois da única sã doutrina, que é a nossa Bíblia, amém? Toda doutrina que vem depois, é feita depois, estipulada, escrita depois do tempo bíblico, ela vem a partir de uma interpretação. Aquilo que nos separa dos nossos irmãos assembleianos pentecostais tradicionais é a interpretação da Bíblia. É olhar porque a Bíblia fala de dons e nós entendemos os dons em uma direção, eles entendem em outra. Nós entendemos a direção da igreja de uma forma específica, eles entendem de outra. Isso nos torna inimigos? Não. Isso nos torna tão somente diferentes. Confesso para vocês, meu primeiro ano de seminário, e tem uma coisa, gente, que o Mateus já está no segundo ano, então ele já está mais livre desse pecado, né? Mas Luiz e Mateus estão mais equilibrados. Mas quando a gente está no primeiro ano do seminário, a gente vira o bicho mais idiota do mundo. Que tem uma máxima entre os pastores que é o seguinte: pastor acha que sabe de tudo, mas seminarista tem certeza que sabe de tudo, né? Porque está estudando, está lendo, está naquela questão toda, e a gente se acha os maiores conhecedores e aquela coisa toda. E lá onde eu estudei, pelo menos do segundo ao último ano, né? Talvez você conheça um pouco da minha história. Eu tive um acidente lá na antiga igreja do Mateus, na antiga igreja do Renan, dos meninos. Fui pregar no acampamento lá, e o Léo, vocês lembram o menino que estava tocando carrom domingo passado aqui? Então, quando você vê ele, repreende ele, tá? Que ele me deu uma dançada lá dentro do campo, e aí eu pisei num buraco cheio de barro, meu corpo foi para um lado e meu joelho foi para o outro. Aí foram 7 meses de joelho para cima, e aquela coisa toda, e ligamento, e fisioterapia, e ficar tomando choque no joelho, um negócio horrível. E aí eu precisei mudar de seminário por conta disso, fui estudar mais perto. E o Seminário Batista lá do ABC, ele tem uma ideia de abraçar todos aqueles que querem estudar. O seminário é batista, nossos princípios são batistas, mas os alunos podem ser quem quiser. Inclusive, tinha um umbandista na nossa aula de grego. Pensa aí. Que ele olhava lá e a gente falava: bicho, você vai sair daqui convertido, velho. Não vai ter jeito para você, não. E o pior é que se converteu. O melhor, né? Que se converteu. Graças a Deus se converteu. Mas ele tinha curiosidade, ganhou um exemplar, né, do Novo Testamento em grego, não entendeu nada. Falou: vou estudar esse negócio, vou lá no Seminário Batista e pronto. Ficava lá, né? E aí, enfim, a gente tinha vários irmãos assembleianos, tinha irmãos metodistas, a gente estudava tudo junto. E a gente vivia numa discussão besta lá para saber quem é que estava mais certo. Mas são questões completamente interpretativas. Só isso. E a gente fica onde a gente se sente melhor, onde as ideias batem com a nossa, e de preferência mais perto dos princípios bíblicos. Domingo retrasado, como é que fala quando é antes do retrasado? Retrasado? Se fala data. É, mas é o retrasado, né? Como é que é? Não sei. Qual que é a data? Se fala a data... Faz um tempo aí, né? Veio um casal aqui na nossa igreja, eles visitaram a gente, participaram do culto e tal, ficaram aqui um pouco ainda, conversaram, e aí depois eles sumiram, né? E aí, conversando com eles durante a semana, eu sempre mando uma mensagem, perguntando se está tudo bem, se a gente pode servir em alguma coisa. E ele falou: pastor, não me leva a mal, não queria ter nenhum problema com você, é que eu gosto de um negócio um pouco mais para frente. Aí eu
como assim um pouco mais para frente? Né? Aí ele tomou coragem e falou, pastor, eu gosto de rodar no meio do culto. E aí vocês não fazem isso, né? Eu falei, irmão, tá tudo certo, Deus abençoe. Ele falou, tem uma Assembleia de Deus no fim da nossa rua, vai lá. Ele foi, gostou e está lá, está frequentando com a esposa. Pronto, é simples assim, a gente caminha junto. Então, entender doutrina é muito importante, mas não está acima das outras coisas da nossa vivência. Viver aquilo que nós entendemos como doutrina é essencial. Só que se a gente ficar diferenciando, como infelizmente tem na cabeça de muita gente, a gente acaba se perdendo. Porque alguns vão entender que o importante mesmo é a gente conhecer a doutrina. Ter a cabeça firme, conhecer os textos bíblicos, entender todos os pontos, saber explicar, e isso é muito importante. O pensamento um pouco mais iluminista, né? O conhecimento da doutrina é que vai abrir os nossos caminhos. Por outro lado, você tem uma turma que vai dizer que toda essa coisa de doutrina, teologia, Bíblia, é besteira. Só tem uma pessoa na igreja que tem que saber o que é isso. É o pastor, porque ele tem que pregar. Mas fora isso, o que a gente precisa mesmo é viver a nossa fé. Precisamos praticar. Então eu não vou parar para ler, não vou parar para estudar, não vou parar para conhecer a doutrina, porque o que importa mesmo é viver Jesus na prática. Só que aí a gente entra num dilema. Como é que a gente vive na prática uma coisa que a gente não conhece? Dá certo? Não dá. Eu acho que eu já falei para vocês, falei para a Soninha talvez, eu conheci um rapaz médico, ele se formou em medicina e não lembro a especialidade que ele seguiu lá, mas ele depois do curso se formou, fez ali 1 ano de trabalho e tal, numa UPA lá em Mauá e foi para o campo missionário. E esse homem voltou depois de 44 anos para o Brasil. E aí quando ele voltou, ele chegou lá, e os princípios básicos, né, talvez os mecanismos, não sei como é que fala, da medicina, estavam na cabeça dele. Mas ele não conseguia mais exercer a função dele de médico. E ele falava, gente, são 40 e tantos anos que eu não mexo mais com isso aqui. Eu conheço a função do remédio e tal, mas se eu pegar para ler um exame, eu não sei mais se eu entendo certinho o que está ali e tudo mais. Você pode passar 5, 7, 10 anos estudando alguma coisa, mas fica sem praticar, fica sem exercer para você ver para onde é que você vai parar. Não dá. Então, essas duas questões, esses dois lados, equilibram o que nós precisamos. Não dá para ser crente vivendo só de conhecimento de doutrina, como não dá para ser crente só saindo por aí, abraçando a árvore, dizendo eu te amo a árvore, porque não vai. São dois lados de uma mesma moeda. Então a transição do que Paulo está fazendo é justamente essa, pegando o corpo doutrinário, o conhecimento mais teológico, e agora ele está trazendo para a prática, para juntar duas palavras que para nós aparecem na história da igreja de forma muito clara e de forma muito importante. Então a primeira delas é ortodoxia. Talvez alguém já tenha dito para você que é um crente ortodoxo. Ou se você já passou em frente àquelas igrejas católicas que não tem santos e elas geralmente, os padres, né, estão todos de preto, os sacerdotes, e na frente não tem nada de latim, é tudo escrito em grego. Você já viu nessas igrejas? Não? Alguns já. São as igrejas católicas ortodoxas. Tem o lado apostólico romano e você tem o lado ortodoxo. O que significa ortodoxo? Alguém sabe? Como? Tradicional. Temos um pouco disso. Reto, a ideia contínua, né? Tem um pouco dessas duas coisas. E essa outra palavra, ortopraxia. O que é isso aí? Fazem ideia ou não? Não parece doença? Doença, sei lá, quebrei o pé, me deu uma ortopraxia aqui, agora eu vou ter que tratar. É diferente, né? Mas as duas raízes são iguais, né? Orto, e aí, ou doxia, que tem a ver com a doxologia, com o ensino, com clareza, com o caminho contínuo. E a ortopraxia, se você pensar em praxia no contexto que nós estamos falando, não tem alguma coisa a ver com prática? Mais ou menos, um praticar, uma praxia, e é justamente isso. Ortodoxia, por definição, é um bom conhecimento. Por isso que tem alusão ao conhecimento tradicional.
aquilo que você tem uma tradição, e tradição é algo que vem da antiguidade, por isso é um caminho reto contínuo, ortodoxia, bom conhecimento. Mas o bom conhecimento é vazio sem a ortopraxia, que é uma boa prática. As duas coisas só se completam quando o bom conhecimento nos leva a viver uma boa prática, uma prática correta. Beleza? Essa é a ideia. Sair do bom conhecimento para a boa prática do conhecimento que você teve. A gente só conhece se praticar e a gente só pratica se conhecer. Um pouco antes de Paulo escrever Efésios, teve um outro cara que já deu uma dica para a gente de tudo isso aqui. Vocês lembram de cabeça? Um tal de Tiago, que escreveu uma carta aí, a primeira carta do Novo Testamento. E quando Tiago escreve sua carta lá no capítulo 1, ele já começa logo de cara dizendo: sejam praticantes da palavra. Aquele que não pratica a palavra é como um homem que olha no espelho, vê o seu reflexo, mas logo se vira e esquece até a sua própria aparência. Não dá para ser crente sem viver, não dá para ser crente sem conhecer. Não dá para conhecer sem praticar, mas não dá para praticar sem conhecer. No fim das contas, as duas coisas são igualmente importantes. Não dá para existir uma igreja que seja fiel, de discípulos de Jesus, que seja uma ótima igreja no seu conhecimento, em que se eu tiver um treco daqui a pouco aqui, qualquer um de vocês possa assumir a aula e falar. Esse é um dos meus sonhos, sabia? Eu fico pensando, viagem, tá? Viagem em mim. Mas eu fico pensando, como seria legal se um dia eu estivesse pregando, e aí, sei lá, me deu um infarto fulminante, caí aqui em cima. Aí vem os diáconos, me tira daqui, né? Esconde algum canto até chegar o IML, mas está todo mundo aqui esperando. Aí vem um de vocês e levanta, eu continuo a pregar, dá a Bíblia aqui e vai embora. Não seria legal? Com exceção da minha morte, né? Em outros contextos. Sei lá, poderia ter outro exemplo mais legal, mas seria muito bom, porque é um nível de conhecimento que todo mundo pode ter. É ótimo quando a igreja conhece, mas se acabou o culto, você foi embora, desceu a rampinha, tudo que você ouviu ficou aqui dentro, seu domingo foi desperdiçado. Perdeu tempo, perdeu energia, perdeu algum evento por aí, porque serviu para nada. Então, nessa transição, o que é importante logo de início para a gente saber é que nós precisamos dar atenção para esses dois lados. O mesmo Paulo que escreve com uma direção doutrinária bíblica, ensinando, é o mesmo Paulo que gasta o mesmo tempo e a mesma energia, o mesmo esforço para ensinar como fazer. E aí, o título dessa aula de hoje tem uma coisa muito interessante, e talvez ler esse título já é um pouco provocativo, que é o padrão de Deus para a igreja. Você crê que tem um padrão de Deus para a nossa igreja? Só o Eliseu. Você crê que tem um padrão de Deus para a nossa igreja? Sim? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos fazer assim, vamos ficar de pé? Minutinho. Andresa, Cezinha, Danilo e Dani, vem para cá. Da Soninha, Raí, vem para cá. Aqui o grupo ficou maior, né? Dani, volta. Volta para cá. Diegão também. 5 minutos. Formula entre vocês, faz uma roda, mexe a cadeira, faz valer um investimento aí e definam para mim, pode ser uma frase em palavras ou tanto faz, qual é o padrão de Deus para a igreja. Beleza? Fechou? O porta-voz desse grupo aqui vai ser o Renan, depois ele vem explicar para a gente. O porta-voz do grupo daqui vai ser o Diegão, depois ele vem explicar para a gente. Beleza? Tá dentro, tá dentro.
3 minutos. 3 minutinhos. Olha o que vem aí da cabeça da turma. Terminamos? Só ouvi a Ana falando aqui, por que será? Vem, Renan. Vem, Renan, vem, Diego. Vamos ver o que deu. Grupo 1, Diegão, diz aí, qual é o padrão de Deus para a igreja? A gente conjuntamente aqui como igreja, aqui do lado de cá, a gente entendeu que o padrão da igreja é Jesus, através de Jesus, a unidade da igreja, que é inclusive o fator que fez com que a gente chegasse numa frase, a unidade das pessoas aqui. Então Jesus, através de Jesus, a unidade da igreja, que nos entregou a Bíblia, e através da Bíblia a gente tem as práticas baseadas na palavra de Deus. Então a gente pensou nessa frase. Muito bom. Fala de novo a frase como um todo. Jesus, a unidade da igreja através dele, e a palavra de Deus é o que alicerça as nossas práticas. Boa. Muito bem. Palmas para ele, gente. Muito bom. Obrigado, Diegão. Pode sentar. Ah, Renan. Bora. Bom, o grupo de cá, né? Ele deu algumas palavras ali. A irmã Ana, né? Ali deu uma aula pra gente ali. E aí, ficou, assim como o grupo de lá começou por Jesus, a gente também aqui começou que a igreja deve ser primeiramente baseada na Bíblia, né? Uma igreja bíblica. E aí dentro disso, santa, missionária, repreensiva, e alguma coisa que eu estou esquecendo? Então, a princípio, as bases seriam essas. Muito bom. Palmas para ele, gente. Obrigado. Perceba uma coisa. Quando nós falamos sobre o padrão de Deus, todos trouxeram temas bíblicos, concordam? As duas frases, as duas ideias. Só que você percebe que aquilo que veio com o padrão de Deus está ancorado em uma questão um pouco mais doutrinária. Não é verdade? Que percebe o seguinte, quando nós falamos do padrão de Deus para a igreja, nós entendemos que a Bíblia legisla sobre algumas coisas imprescindíveis para que uma igreja seja igreja. Mas, por outro lado, a Bíblia não legisla sobre outros aspectos. Nós cremos que a Bíblia tem resposta para todas as coisas? Sim ou não? Sim. Crê, Cezinha? Sim? Acho que ele foi bocejar, ele foi para o lado, eu falei, pronto, não, vou batizar de novo. Mas nós cremos que sim, porque aquilo que Jesus ensinou, o corpo apostólico nos ensinou, nos ajuda a viver no nosso mundo com bases bíblicas. Mas tem pontos que a Bíblia não legisla sobre a igreja e que nós estamos mais livres quanto a isso. Quer ver? Banco ou cadeira? O que a Bíblia diz? Sua Bíblia, quando você vem para a igreja, digital, no celular, no tablet, de papel,
O que a Bíblia diz? Você acha mesmo que há tantos mil anos atrás, Jesus chegou na ponta do monte e disse: ó discípulos meus, não usai-vos, pois, aparelhos eletrônicos? Com certeza não. Acabou. Qual é o nome da igreja que nós vamos ter? É claro que nós, como batistas, usamos a nossa qualificação denominacional. Mas entre Nova Aliança e PIB e Vila Guilhermina, o que a Bíblia diz que tem que ser? Não muda. São padrões que são completamente culturais. Cada comunidade divide e começa a andar com a sua própria cultura de uma forma que não infrinjam os padrões de Deus para a igreja. A forma como a coisa acontece, ela é completamente mudável. Ela é atualizável. Inclusive, uma igreja que não se atualiza na sua cultura local é uma igreja que está caminhando para fechar suas portas. Simples assim. Não existe uma igreja que seja melhor do que outra por esses aspectos. Existem igrejas que podem ser para você mais agradáveis do que outras de estar por conta da sua própria estética, por conta do conforto, essas cadeiras maravilhosas, confortáveis que estão aqui, e outras coisas assim do tipo. Mas a Bíblia não se preocupa com isso. O que a Bíblia se preocupa, legisla e não abre mão são os princípios todos esses que nós falamos. Viver em unidade, uma igreja irrepreensível, uma igreja santa. Existe, o credo apostólico, creio na igreja una, santa, católica, apostólica, com uma vírgula no meio para mudar o que quer dizer aí. Mas são coisas que fazem todo sentido para nós como igreja a partir do olhar bíblico. O problema que nós temos, em muitas vezes, é que nós pegamos o nosso padrão local, a nossa cultura local que nós desenvolvemos, com costumes, com estética e com preferências, e nós sacralizamos aquilo ali para dizer: ninguém mexa nisso aqui. Porque isso aqui, desde sempre foi assim, toda a vida caminhamos assim, e não vamos mudar porque sempre foi assim. Parabéns, meio caminho para o fracasso no futuro. Por outro lado, aquilo que nós temos como inegociável com a palavra de Deus, com a doutrina, isso nós abrimos mão de maneira fácil. Primeiro porque não nos preocupamos em conhecer como deveria. Então, desde que alguém venha e mantenha tudo como está, pode pregar a baboseira que quiser no púlpito, não tem problema. Porque, no fim das contas, o que importa é não mudar aquilo que sempre foi assim. E, meus irmãos, que risco gigante é esse? E aqui, de verdade, com meu coração muito aberto e muito livre diante de Deus e de vocês que eu tanto amo. Não estou dizendo que tenha um padrão perfeito. Existe a minha visão de ministério? Existe. Existe um consenso que nós temos que chegar como igreja? Existe. Não fui eu que decidi doar os bancos e trazer a cadeira de um dia para o outro. Nós pensamos, nós orçamos, nós testamos, nós passamos em assembleia e decidimos juntos. Como tivemos outras ideias que a nossa liderança chegou e disse assim: eu acho que isso não funciona, e quando o peso maior da liderança estava acima da minha palavra, eu vou forçar alguma coisa sobre a cultura local? Claro que não. Existem igrejas que cumprem muito bem a sua missão de forma completamente tradicional. E está tudo certo, cultura local deles. Talvez não seja igual à nossa. E aí que abre a questão toda. Nós somos tradicionais em quê? Na forma do culto, ou nós somos ortodoxos em doutrina e teologia? Qual peso é maior? O que vale mais a pena de fazer? Qual é o padrão de Deus inegociável? E o que é aquilo que a gente pode negociar? São coisas diferentes. Eu fui pregar numa igreja esses tempos atrás, Eliseu foi comigo lá. E aí é uma igreja bem tradicional, mais de 100 anos de história, e vivem muito bem lá desse jeito. E aí eles têm um costume de que o pastor senta lá na frente, para pregar. E, meus irmãos, se tem um negócio que eu acho esquisitaço, é sentar aqui na frente. Não é um negócio meio estranho? Primeiro porque está todo mundo cantando junto para cá, e estou eu virado para cá, assim, só olhando. Eu estou olhando todo mundo de frente. Esse negócio, para mim, é extremamente desconfortável. Eu não gosto desse negócio. E aí eu cheguei lá e falei: irmão, eu não me sinto à vontade de sentar lá na frente. Será que eu posso ficar aqui com minha esposa, com o diácono que eu trouxe junto? Ele virou para mim e falou assim: pastor,
O irmão já veio sem gravata. Eu acho bom que o irmão sente lá na frente. Falei, beleza, entendi o recado. Vamos lá, a gente senta lá na frente, está tudo certo. São construções. Mas aqui nós não vamos sentar lá na frente. Simples assim. De toda forma, respeitamos uma cultura local. Só que acima da cultura local está o padrão de Deus para nós como igreja. Beleza? E o que Paulo está trazendo como padrão de Deus em todo o texto é a unidade. Então, uma vez que tudo isso já aconteceu na vida de vocês, vocês foram salvos, trocados da morte para a vida, reinos de trevas para reino de luz, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão viver em unidade. O que Deus espera a partir de tudo isso? Que a igreja esteja unida e viva junto. Então, antes de olhar o verso 2, lá no comecinho, no verso 1, Paulo já está trazendo o seu contexto, o momento em que ele está vivendo ali, dizendo, Paulo, prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Antes desse rogo-lhes, que talvez pareça, dependendo da sua vivência aí quanto à língua portuguesa, um rogo-lhes parece às vezes um pedido, né? Por favor, vivam da maneira e tal. Mas o grego, o verbo ativo que Paulo está usando não tem a ver com pedido, não. Tem a ver com uma coisa assim, eu como prisioneiro do Senhor estou mandando que vocês vivam conforme vocês devam viver. Linguagem de Paulo naquela época. Hoje já teria aí textão no Instagram, quem é Paulo para dizer que manda na gente, né? Todos contra Paulo, Paulo machista, aquela coisa toda que a gente vê por aí. Mas eu tenho uma impressão muito pessoal a respeito desse texto. Quando Paulo está tratando sobre uma coisa tão bonita desse corpo de unidade, e ele não podendo estar em unidade porque estava preso em Roma, boa Raí, preso em Roma por causa do evangelho, e ele preso, não podendo sair, olha para os irmãos e diga, eu quero que vocês vivam em unidade. É impressão minha, ok? Somente minha. Mas me dá uma sensação que Paulo está meio que querendo dizer assim, olha, eu estou preso aqui, mas eu queria estar aí com vocês. Eu queria viver essa unidade. Suplico-lhes, né? Ou vos suplico, dependendo da versão. É isso. Dá a impressão que Paulo está querendo estar junto com esse negócio da unidade. Porque viver em unidade, uma igreja unida, é uma coisa boa demais. Em alguns textos específicos, Paulo usa a sua prerrogativa de prisioneiro para trazer uma lição direta. E ele diz, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes também, mais uma vez, que se alegrem em sofrer por causa de Cristo. E Paulo diz, eu estou feliz por estar sofrendo em lugar de vocês, porque enquanto eu sofro, vocês estão desfrutando a vida de igreja de vocês. Se alegrem, né? Os participantes do sofrimento de Cristo, como uma bênção que nós temos. Mas eu olho para esse texto e me dá uma sensação de que Paulo está falando assim, olha, eu estou aqui ordenando que vocês vivam assim, porque eu estou preso, eu queria tanto estar aí com vocês. Queria tanto poder participar dessa unidade. Né, quando ele diz lá, escreve a carta aos Romanos, eu queria ver vocês, mas eu não estou podendo, estou impedido, mas eu queria estar aí com vocês. Esse sentimento gostoso, essa ideia, essa proatividade de estar juntos como igreja. E aí, então, viva de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vivam de maneira digna de serem discípulos de Jesus. Vivam de maneira digna de ser igreja. E aí ele começa a elencar uma série de situações que trazem um caráter daqueles que vivem de modo digno da sua vocação. Que é, primeiro, sejam completamente... Vamos junto, de forma bem bonitinha. Toda palavrinha vermelha a gente fala junto, tá? Sejam completamente... e dóceis. E sejam... pacientes. Fazendo o quê? Suportando. Uns aos outros com amor e façam todo o... esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que impede a gente de viver desse jeito aqui? Antes que a gente crie qualquer questão aqui, o que é ser dócil? Paulo está chamando a gente de cachorro. Seja um cachorro dócil. É isso não? Nada a ver, né? Até que não é só cachorro. Coração de Dorã, é isso. Viver de maneira dócil é viver de maneira amorosa. Sabe, aí o exemplo não vai ficar muito bom, né? Mas eu acabei de falar que nos cachorros, e dar exemplo de cachorro, vai ser um negócio diferente, né?
Talvez para você seja esquisito, mas, por exemplo, quando você vai lá em casa e vê o terráriozinho bonitinho, e a minha jiboia lá dentro, é um amorzinho de pessoa, de bichinho. É completamente dócil. Você olha lá dentro do terrário, você fala, eu quero pegar esse negócio para brincar com ele. Né? Não fala não, né? A minha cunhada está em casa lá com a Lê, e aí ontem, né, ela estava doida para ver a cobra e tal. Aí a hora que eu fui abrir, fui pegar ela, eu não vi que ele estava enrolado numa pedrinha lá, uma pedrinha que esquenta dentro do terrário, né? A hora que eu puxei ele com pedra e tudo, ele deu um pulo, saiu todo mundo correndo da sala, fiquei só eu lá. Mas, enfim, Vanessa, eu tenho um pet meio diferente, tá, Vanessa? Se escandalize não. Eu vou trazer qualquer domingo aqui, tá? Não se escandalize não, tá tudo certo. Então, a ideia de ser dócil é ser amoroso, você conquista com o olhar, com o seu próprio jeito, é isso que Paulo está dizendo. E quando ele diz, sejam completamente humildes, ele está afrontando o ego e o caráter daquelas pessoas. No mundo greco-helênico, humildade não é uma virtude. Humildade é um problema. Porque se você é humilde, você está deixando que o outro passe por sobre você. Aí imagine quando Paulo está escrevendo lá Filipenses, né, e diz para a galera, tenham as preferências dos outros acima das suas. Tenham o desejo dos outros como sendo mais importantes que os seus. É um problema gigantesco, porque humildade não é uma virtude. Humildade naquele olhar é uma característica de gente que é fraca. Mas vem Jesus e muda todo o ciclo de pensamento. E aí lá no capítulo 2 de Filipenses, por exemplo, Jesus chega já, aliás, Paulo dizendo sobre Jesus, sejam humildes como ele foi, mesmo sendo Deus, não tornou o ser igual a Deus algo que deveria gloriar-se, mas antes fez servo de todos, antes de tudo, primeiro de todos os servos. E aí então sejam humildes, vivam dando preferência aos outros do que a vocês, sejam amorosos no seu jeito, sejam pacientes. Talvez seja o problema maior disso aqui, será? Pacientes, né? Suportando uns aos outros. E existem textos, eu comentei com vocês, reestudando, existem alguns textos em que a ideia do suporte não é de um suporte que está suportando alguma coisa, de dar base para alguém ou para alguma coisa. O suporte tem realmente a ver com uma longanimidade em paciência. Sabe aquele cara chato, que você conhece, chato? Convenhamos que existe gente chata, não é? Tem gente que é do perfil, não é nem maldade da pessoa, mas ela é muito chata. O que você vai fazer com o chato? Vai deixar para fora da igreja? Vai fechar a porta, sai daqui, chato, é isso? Não, é o suportar, é ter uma paciência longa, é alongar o processo que te leva à irritabilidade, é viver de forma mesmo aguentando a chatice do chato, por amor a Cristo e a Ele. Mas nesse caso do texto, a palavra que Paulo está usando mesmo para suportar é o esquema do suporte. É você fazer uma força, é você gastar energia para manter outra pessoa de pé. É o que esse treco aqui está fazendo com a caixa. Ele está preso ali na parede e ele está servindo de suporte para a caixa. Se a caixa sair do suporte, ela vai cair. Vai quebrar e nós vamos ter que comprar outra e reformar o nosso som. Talvez a ideia não seja tão ruim, né? Brincadeira. Mas ela precisa ter um suporte, algo que a mantenha de pé. E é isso que o vínculo da unidade, quando nós vivemos de maneira digna de sermos discípulos de Jesus, provoca em nós. Nós gastamos energia, tempo de forma intencional para que o outro continue bem, servindo para que o outro não caia, apoiando ao outro. Suportando com amor. Amor cobra coisa de volta? Amor tem preço? Amor tem condições? Suportar com amor. Independente de quem seja, independente do que ele tenha a me oferecer. Inclusive o olhar de pureza é completamente esse, né? Fazer, tem uma frase, um ditado que diz, fazer o bem sem olhar a quem, né? Um negócio desse tipo. É suportar o outro sem levar em consideração um monte de outras coisas sobre o outro. Vivendo com amor. E façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que paz é essa aqui? Você conhece alguma Irene?
Irene. Conhece uma Irene? Não. Já ouviram? O nome Irene vem... Pareceu que a Irene era a paz, né? Não. O nome Irene é derivado de uma palavra grega, que na verdade é um conceito helenístico, na verdade, que é eirene, da onde vem o nome Irene, que significa paz. Traduzimos hoje como paz. E essa paz não é apenas a ausência de conflitos. Essa paz é uma atitude nossa em direção ao outro, para que as coisas se mantenham em paz. É levar tranquilidade, é ser apaziguador, é levar tranquilidade para o outro, a partir da unidade do Espírito. O Espírito que habita em nós é um ou é mais? Nosso Deus é um ou é mais? Ponto de vista de ser, né? No ponto de vista de pessoas, trindade ou triunidade é o nosso mistério para sempre. Mas é um só Deus que se apresenta com as suas três pessoas agindo no mundo todo. Então, da mesma forma como Ele é um, nós conservamos por meio desse único vínculo que é comum a todos nós, pela paz, alongando a nossa paciência, alongando a nossa irritabilidade, sendo dóceis, humildes, pacientes e suportando uns aos outros. É simples de entender? É simples de entender, não? Tecnicamente, pois o papel está escrito. Mas o que é que impede a gente de viver isso aqui? Hã? Pecado? Também. Deforma, né, a nossa humanidade inicial. Mas o que mais? A gente mesmo, com certeza. Gosto? Sim. Nossas preferências? Também. Mas tem uma coisa que eu acho que está além de tudo isso e que faz todo sentido no texto de Paulo para a gente também. Às vezes falta para a gente entender o que é a gente ser igreja. Falta a gente entender o porquê é que nós estamos vivendo de uma forma intencional para conservar essa unidade aqui. Porque se eu tenho um objetivo específico para ficar bem, para viver de maneira dócil, humilde, amorosa, paciente, eu faço esse esforço. Se você é casado, você sabe disso muito bem. Você quer ter uma noite tranquila, assistir um filme, pedir uma pizza, ficar em paz, você sabe o caminho para fazer isso. Você chega antes em casa, lava a louça, busca a esposa no metrô, arruma a casa, tira a toalha molhada de cima da cama. No meu caso, né, vai por isso aí. Pega o pano que você limpou o café no impulso, joga fora antes dela chegar. É isso. Por quê? Eu tenho um objetivo. Eu sei que se eu não fizer, a consequência vai chegar depois. As mulheres com seus maridos, a mesma coisa. Os filhos com seus pais, é a mesma coisa. Pega um filho que não quer nada do pai e vê o comportamento dele. Agora pega um filho que vai pedir alguma coisa para o pai. O filho que não quer nada chega em casa, e aí pai, oi mãe, tudo bem? Beijo, te amo, não sei o que, tal, foi para o quarto. O filho que quer alguma coisa muda o discurso. Ele chega em casa, oi pai, como é que foi seu dia? Está tudo bem com você? Você é o melhor pai do mundo. É isso ou não é? Não é nesse jeito? Sabendo o que quer, porque ele sabe que para o objetivo principal que ele tem, ele precisa fazer esse meio campo. Se a gente entendesse que igreja não é um prédio, igreja é um conjunto de pessoas. Se a gente entender que igreja não é um lugar que eu frequento, mas igreja é um lugar que eu faço parte, tem muita diferença entre ser e pertencer a uma igreja. Ou melhor, entre ir e ser e pertencer a uma igreja. Porque ir, eu vou em qualquer lugar. Eu vou no McDonald's para almoçar, e eu não sou um McDonalders, sei lá. Eu não crio a minha identidade como um McDonald's. A identidade vai crescendo junto com a gente, se a gente não tomar cuidado. Mas não fecha a nossa... Nós não somos um McDonald's. Mas quando nós falamos em igreja, a chave tem que mudar.
nós não frequentamos ou nós não vamos a uma igreja, nós somos uma igreja. Nós não simplesmente frequentamos ou assistimos o culto, mas nós cultuamos juntos porque nós somos igreja. O que nos define como característica de pessoas é sermos discípulos de Jesus, filhos amados de Deus, parte de uma igreja. E quando eu sou parte, eu vivo com um objetivo específico, todos os caminhos acabam se abrindo de forma que é muito mais fácil eu viver isso aqui, porque eu sei qual é o meu objetivo principal e eu faço parte daquilo ali. Se eu faço parte, eu não quero chegar aqui e ver alguém irritado comigo, porque eu falei que o chato é chato pra caramba. Eu não quero chegar aqui e saber que eu ofendi o outro, e às vezes sem querer, e o outro está com a cara virada, mas a nossa cabeça, né, que vai sendo contaminada pelos conceitos do mundo, e a gente acha coisas mais lindas. Eu não sou responsável pelo que ele entendeu de mim. Eu não tenho nada a ver pelo que ele pensou de mim. Você tem sim, meu irmão. Você não é parte da unidade toda? Você é parte. Erros acontecem de monte. Situações no sem querer, acontece de monte. Um irmão nosso me mandou uma mensagem: pastor, eu fiquei muito chateado com você. Eu estava lá no Estrela Azul, saindo do açougue, você estava chegando, você não me viu, não me deu um oi, não me deu um joia, o pastor me ignorou. Você está bravo comigo, pastor? O que está acontecendo? Eu falando: meu irmão, eu nem te vi passar, mas me perdoa, que eu devia ter te procurado lá. É o mercado do bairro. Não é o mercado do bairro? Eu faço isso agora. Eu fico parecendo um doido. Aliás, a Lê acha, ela tem a teoria, que um dia eu vou ser preso por causa disso. Que eu chego nos lugares do bairro, eu fico assim, vasculhando, para ver se eu acho alguém, né? Ontem mesmo, cheguei na padaria, fiquei olhando assim, falando: meu, será que tem alguém da igreja aqui? Procurando. Eu sei que tem gente perto, eu fico olhando igual um doido. Por quê? Se o meu irmão está chateado comigo, a culpa não foi minha. Certo? Nesse caso, a culpa não foi minha. Vou eu escrever um texto dizendo: irmão, seja mais maduro, tome vergonha na sua cara, eu não te vi, seu animal. Vou fazer um negócio desse? É claro que não. Irmão, me perdoa. Se eu tivesse te visto, eu estava lá. Isso é ser mentiroso? É ser falso? Não. Se o cidadão está chateado comigo, e eu falo rindo porque a gente já riu disso junto. Se o cidadão está chateado comigo por um negócio desse, custa eu chegar e dizer: amigo, me desculpa, não foi por maldade não. Eu, olha, entrei lá, nem pensei que você podia estar lá, podia ter te procurado, não vi você, desculpa aí. Você me perdoa? Ah, perdoo. E chega depois de um tempo, a pessoa dando risada e dizendo assim: nossa, pastor, que besteira, né? Nada a ver, como é que você ia adivinhar que eu estava lá? Talvez devia ter, tanto faz, irmãos, o que importa é a gente chegar aqui e poder vir dar um abraço em todo mundo com o nosso coração livre e dizer: gente, amo vocês pela unidade do Espírito de Deus em nós. Pronto. Nós somos igreja, nós não frequentamos. Nós somos como identidade, membros de uma igreja. Nós não somos um membro no papel. Isso aqui não é um clube. O seu dízimo não é a mensalidade do clube que você paga. Inclusive, você não paga nada. Você oferta. É bem diferente. Só a cantina, né? A cantina paga. Se você estiver atrasado, acerta a cantina lá. A cantina sim, mas fora isso não é um clube. Não tem a ver com suas preferências. Inclusive tem corintiano na igreja. Pensa aí. É isso. Então, começa. O que é o ideal de Deus para nós? É a nossa maneira de viver uns com os outros. Isso é padrão de Deus para nós. Depois, a gente vê que existe uma razão pela unidade da igreja existir. Por que é que nós somos um? Vamos lá, mesmo esquema. Um só corpo E um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é Uma só. a Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus de todos. Cada um fala uma palavra. E um Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. No meio de todos nós se forma uma unidade só.
A razão para que a gente vive em unidade é porque todas as bases da nossa fé e aquilo que nos cerca como discípulos de Jesus tem a ver com uma só coisa. É um só corpo. Aliás, para mim, essa é a metáfora mais bonita de Paulo no Novo Testamento para a igreja. A ideia da noiva é muito bonita, muito simbólica, mas a ideia do corpo, para mim, é essencial. Aliás, alguém abre, por favor, em Romanos 12 para a gente. Quem achou? Andressa. Romanos 12. Você achou, André? Lê para a gente o verso 4 e 5, por favor. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Muito obrigado. Deixa aberto aí que depois eu vou pedir para você ler mais um pouco, tá? A metáfora de Paulo é incrível. Aliás, dizem os cientistas aí, se a gente para ler e analisar com calma e com cuidado, que não existe criação mais complexa e perfeita do que o corpo humano. O corpo humano é cheio de terminações nervosas, cheio de veias, tudo é um negócio que se der ruim, um negocinho dá ruim tudo, mas é tão complexo que é uma coisa tão grande, e inclusive, se tiver sem alguma parte, dependendo do que for, você continua conseguindo sobreviver. Pensa num negócio desse? É extremamente perfeito, e aí vem alguém para dizer, não, isso aí foi um acidente cósmico do universo que criou esse negócio todo aí. Me ajuda, né? Tem limite também, mas é por isso que eu digo, tem que ser mais crente num negócio desse. A fé é maior para crer num negócio desse do que para crer na Bíblia, né, Diego? Que a gente conversava. Você tem que ter muito mais fé para falar, mano, foi um acidente, deu ruim no negócio, aí virou tudo isso daí. Um sistema perfeito, desenhado, e o corpo precisa do ar, e o ar só está presente. A gente nem faz força para respirar, dependendo do caso. Quando me dá uma crise de asma, aí é embaçado, mas na maioria das vezes é isso, o cérebro pensa, o corpo desenvolve, o coração joga o sangue, um negócio todo, não foi um acidente não, na boa, não dá para ser. Como? É, isso. Um acidente para o gato, um Pois acidente é. para o peixe, um acidente para cada um. Para tudo, não dá, é um negócio que não entra, não fecha a conta. Uma No ameba. fim das contas, essa unidade toda complexa demonstra muito bem o que é a igreja. Porque um corpo, quando ele falta um pedacinho que seja, ele está incompleto. Para estar completo, ele precisa de tudo. Um depende do outro. Um funciona junto com o outro. E quando um dá um probleminha, o pâncreas. O que é o pâncreas? Você sente seu pâncreas? Fala aí, não. Não acordo hoje falando, nossa, que desconforto no pâncreas, né? Nem sei onde é que fica esse negócio. Mas deixa surgir um câncer ali para você ver. O problema que gera. Apêndice. O que é um apêndice? Soninha vai saber, mas é um negócio, né, que você está preocupado com o seu apêndice? Deixa inflamar aquele negócio. Você vê o que acontece? A gente independe, aliás, a gente depende uma coisa da outra, que chega, que completa, que firma e tudo mais, de forma que a unidade funcionando toda junta, ela caminha de forma perfeita. Um jogador de basquete irlandês, 2 metros e tantos de altura, teve um acidente de carro, acidente leve, só que ele teve uma lesão na perna direita e o pé dele ficou meio comprometido. No fim das contas, ele foi lá e precisou amputar o dedinho. Quem disse que esse homem consegue voltar a jogar basquete? Por causa do dedinho do pé. Que a gente só lembra dele na hora de cortar a unha e quando a gente chuta alguma coisa. Mas é, ainda assim, essencial. A unidade toda forma essa questão perfeita, assim como tudo aquilo que baseia a nossa fé e a nossa vida como crentes também. Porque quando a gente fala que há um só Espírito, já está autoexplicativo no texto que a ideia é aquilo que há em comum habitando em nós da parte de Deus. A esperança que nós fomos chamados é uma só. Ou você quer que Jesus não volte? Você tem essa questão?
para tomara que Jesus não volte nunca. Não dá. A esperança é uma só. Quem não quer viver no paraíso, na eternidade com o Senhor? Quem não quer ver o novo céus e nova terra? Quem não quer viver num lugar onde não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem lamento? Quem não quer uma coisa dessa? Nossa esperança é uma só, baseia para todo mundo. O Senhor que nós servimos é um Senhor só. A fé que nós temos é uma só. Nós cremos que Cristo veio ao mundo, que Ele viveu, que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi de encontro com o Pai, mas vai voltar para buscar a gente. Já voltamos na esperança de novo. É o que a gente crê. Há um só batismo. E qual é a ideia do batismo? É a ideia daquela iniciação, digamos assim, ou de um ritual, no bom sentido, por favor, que faz com que todos nós tenhamos a mesma experiência de nascer de novo, pelo que a Bíblia nos diz. Todos nós, quando nos convertemos, quando entendemos a nossa fé, nós fomos batizados. Essa maneira de professar a fé, todos nós passamos por ela. É um só batismo, em que todos nós vivemos ele. E é um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos nós, por meio de todos nós e em todos nós. Percebe que tudo isso leva a gente para caminhar para um único caminho. Se nós estamos meio que num funil, né? Passando quando nós deixamos de lado as nossas preferências, temperamento, gostos e tudo mais, e a gente vai para aquilo que importa, a gente vai afunilando até entender que nós estamos todos no mesmo caminho. Se não for assim, a unidade como um todo, ela perde o sentido e a comunidade perde a razão de ser. Se a gente não tiver todo mundo vivendo para o mesmo caminho, e mais uma vez, não significa que você seja um robô, que você precise aí pensar exatamente igual, é aquela questão toda, dentro das nossas particularidades. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 12. Existia diversidade dentro da unidade. Como é que pode um negócio desse? Porque aquilo que está acima, o que norteia como princípio maior é um só. A gente vai caminhando tudo junto, vai vivendo junto. E a gente tem essa experiência de caminhar na unidade. E então, no meio da unidade, Deus começa a distribuir dons para a sua própria comunidade. E ele diz, então, ele designou alguns para apóstolos. O que quer dizer apóstolos? Alguém arrisca aí? Mensageiro. Perfeito. Essa é a ideia. Nós não cremos como uma igreja batista, instituição, e pela história da igreja, nós não cremos que existam apóstolos nos nossos dias. Porque os apóstolos e as suas características, digamos assim, são 3 palavras que são usadas para apóstolos no Novo Testamento. A primeira é para nomear o grupo que andava com Jesus. Aqueles foram os 12 apóstolos, os mensageiros que caminhavam juntos ali. A outra palavra tem a ver direto com mensageiros, que é a ideia, um pouco da ideia aqui do texto, mas a que é mais forte é a que são os mensageiros enviados para levar a mensagem do seu Senhor. Em outras palavras, hoje nós chamamos de missionários. Essa é a ideia. O que nós cremos quanto ao apostolado são missionários, a partir do texto. Beleza? Nós somos uma igreja apostólica? Sim. Por quê? Eu não sou apóstolo. É isso. Nós seguimos sobre os fundamentos apostólicos, tá? Então, nosso tempo é um tempo de muitas nomenclaturas das mais esquisitas possíveis. Então, quando você olha uma igreja apostólica por conta da figura de um apóstolo, já começou com -1, né? Já é um problema. O apóstolo não existe. Apostólico é o fundamento dos apóstolos, então, a partir do princípio bíblico. Quem quer criar hierarquia e não sei o quê, aí é outra história, porque não vai se importar com isso. Mas para nós, são esses. O dom do apostolado que entendemos são os missionários hoje, tá bom? Outros para... O que são os profetas? Como? Os interlocutores, né, da voz de Deus para o povo. Perfeito, é isso. Ainda existem profecias no nosso tempo?
É isso. Se você se lembra, nós tivemos uma série no ano passado, né, sobre o chamado dos profetas, os maiores lá. O que é a voz profética da igreja no nosso mundo? É quando nós nos levantamos e nós trocamos uma pequena nomenclatura a partir dos profetas bíblicos. Os profetas chegavam em um tempo em que não se tinham os escritos, não tinha Jesus ainda, e eles eram o meio que Deus usou para a comunicação com o seu povo. Então eles se levantavam para dizer, assim diz o Senhor, e traziam o recado de Deus. A revelação de Deus hoje para nós está completa. Amém ou não? Onde ela está? Na Bíblia. É isso. A nossa Bíblia é a revelação perfeita de Deus e nós esperamos agora o que virá. A partir disso, a nossa voz profética não está necessariamente em dizer assim diz o Senhor para vocês. Mas nós olhamos do presente, pensando no futuro, olhamos para o passado. Um negócio diferente. Porque hoje nós estamos olhando para frente, mas as nossas bases são tradicionais, estão no passado. Nós nos levantamos para dizer, assim disse o Senhor para nós. E é isso aqui. É a palavra de Deus que vale para nós. Existem pessoas que têm experiências com alguém que nunca te viu na vida, que nunca te conheceu, e chega e traz um recado de Deus para você. Pode ser que exista. Mas existem critérios para que a coisa aconteça, né? Porque alguém disse uma vez, né? Sério, que eu não estou fazendo piada, tá? De verdade. Eu respeito muito a fé dos outros. Gostaria de ter tempo para sentar e ensinar, mas eu respeito. Alguém disse, chegou para mim, pastor, eu tenho uma profecia para você. Eu falei, ok, mano, por favor, diga aí sua profecia, né? Fala que teu servo ouve, estou aqui. Deus mandou dizer que você vai vencer. Amém. E aí? É isso. Você vai vencer. Eu vou vencer o quê? Não sei, mas você vai vencer. Tá bom, mano. Obrigado. E ela ficou me olhando de um jeito, né? Tipo, você não vai fazer nada? Eu falei, aparentemente eu vou vencer, né? Só não sei como, aonde, mas vou vencer, pronto. E ela ficou extremamente chateada comigo porque eu não fiz nada a partir da profecia dela. Eu vou vencer. Estou esperando esse dia ainda. Eu confesso para vocês que a minha carnalidade era o fim de semana antes. O Luiz estava comigo nesse dia. Foi um final de semana antes do Palmeiras jogar a final do Mundial com o Chelsea. E veio no meu coração, agora vem o Mundial do Palmeiras. Às vezes é isso que eu vou vencer. Assisti o jogo, fiquei extremamente chateado. Perdemos, não deu. Mas eu já vi, eu já passei por uma experiência. Deus está com um sentimento gigantesco de desistência. Por conta de problemas na igreja, obviamente em outra igreja que eu pastoreei, e situações que a gente não via para onde sair, uma vontade de desistir gigantesca. Fui pregar numa igreja extremamente tradicional. Chegou um diácono, antigo, bem velhinho. Pastor, senta aqui comigo, um minutinho. Abriu Isaías 40, leu comigo lá. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Virou para mim e falou, pastor, Deus é contigo. Deus abençoe. Pegou minha mão e foi embora. Aí fico eu chorando igual um doido lá dentro, né? Por quê? Experiências específicas. Inventar coisas é embaçado. Mas tem conteúdo bíblico que aparece para a gente. E Deus usa pessoas para nos tratar. Mas a ideia dos profetas são aqueles que anunciam a palavra do Senhor. Beleza? Outros para evangelistas. Também a mesma ideia daqueles que estão levando o evangelho. O evangelista é aquele que prega o evangelho. E outros para pastores e mestres. Uma questãozinha interpretativa dependendo da sua versão. A palavra, quando está escrito pastores e mestres, originalmente no grego, na maioria das cópias, ela está pastor-mestre. Algumas traduções, no contexto todo de estudo, e tem toda uma explicação, entenderam que esses dois títulos ou esses dois dons, eles eram separados. São pastores e mestres. A partir da minha visão bíblica e interpretativa, não dá para ser pastor sem ser mestre. Dá para ser mestre sem ser pastor? Dá. Nós temos professores que ensinam de maneira primorosa. Mas um pastor que não consiga ensinar, aí fica complicado. É mais difícil.
Eu entendo que são pastores mestres, tá? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Existe a distribuição dos dons dentro da unidade, para que toda a unidade seja edificada como uma coisa só. O que é uma edificação? É um bloco, um inteiro que está sendo alicerçado. Ele está edificado, ele não cai com facilidade, ele está construído, é essa a ideia. Só que ao invés de pedras, somos pessoas firmes, alicerçados na palavra de Deus, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Fácil, difícil, mais ou menos? Complicou, né? E aí, lá no verso 11, vem, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meu irmão, não vai dar tempo, eu fiz uma promessa para vocês, mas depois, se você puder, separe um tempo e leia alguns textos específicos. Romanos capítulo 12, do 6 ao 8. Se você puder, anote, que eu queria mesmo que você lesse em casa, por favor. Romanos 12, do 6 ao 8, é um texto imprescindível para nós. E também 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao verso 11. Pegue esses dois textos, se você tiver condição, leia em paralelo. Efésios 4:11, Romanos 12 e 1 Coríntios 12 também. Leia esses textos em paralelo e perceba como essa distribuição dos dons acontece, de forma que aquilo que falta no outro eu tenho, e aquilo que eu não tenho o outro tem, e o corpo todo é completado, de forma que não existe dom maior do que o outro. Aqui em Efésios, o que Paulo está trazendo é uma responsabilidade muito especial e particular daqueles que são como lideranças, mestres, pastores, evangelistas, aqueles tidos como apóstolos, que na maioria das vezes viajavam e começavam as igrejas. E essa responsabilidade do ensino, ela está em maior peso sobre os que são líderes da igreja. Não dá para fugir disso. Mas não apenas. Você tem capacidade completa de estudar e ensinar outras pessoas, a cuidar de um grupo pequeno, uma célula, sei lá como você queira chamar. Há essa possibilidade de maneira muito fácil. Mas tem outros dons que são divididos e repartidos na igreja, para que na nossa unidade nós estejamos servidos de todos os dons. Porque o fim das contas é o mesmo. O objetivo principal é o mesmo. Que o corpo de Cristo seja edificado. Não existe pessoa sem dom. Existe pessoa preguiçosa. Beleza? Jogando aberto com a gente aqui. Não existe gente sem dom. Existe gente com medo, com preguiça de servir. Se você é batista há um bom tempo, você se lembra que nós tínhamos antigamente um costume, que não necessariamente é bom ou ruim, mas é um costume antigo, que era aquele teste de dons. Já fizeram teste de dons? Aquilo lá não serve para muita coisa, além de trazer uma aptidão que você tem. Então, se você tem uma aptidão para ensino, uma aptidão para acolhimento, uma aptidão para uma atenção maior, pode vir, Mateus, com a turma, por favor, que aí eu tenho que parar. Uma aptidão maior, mas não significa que ele está trazendo todos os seus dons. Sabe qual é o verdadeiro teste de dom? Sabem? É servir. Porque enquanto você serve em alguma área, você encontra-se naquilo ali, você se desenvolve naquele dom, e você começa a ir se aprimorando de uma forma que você entenda. Eu sou um professor, eu sou um cantor, eu sou um bom administrador. É um dom que Deus dá também para nós, que serve para a nossa igreja. Para saber como é que a gente deve servir, inclusive em 1 Coríntios 12, Paulo está dizendo, se alguém tem o dom de servir, que sirva. Qual que é o dom de servir? Aqui na igreja nós temos 12 a 15 servos, o tempo todo. É ver uma sujeira no chão, sai para pegar a vassoura e limpa. É ver alguém precisando de uma ajuda e sair fazendo. Já consegui olhar a questão do dom de serviço de uma senhora que nem é da nossa igreja. O nome dela é Vera. Veio no curso ontem de finanças com o André,
participou do curso, mas quando eu cheguei, ela estava dentro da cantina lá com as meninas. Eu cheguei dando um grito de bom dia, assustei a senhora, coitada, não acostumou, e eu nem sabia quem é que ela era, mas vi o pessoal precisando de ajuda e falou, deixa eu ajudar também. Adivinha onde ela está agora? Está lá na cozinha ajudando a montar as marmitas para a gente. É o dom de servir ou não? A gente precisa dar o primeiro passo. Enquanto você está escondendo o seu dom, o seu talento, você está deixando o corpo que precisa ser edificado, faltando um dedinho que é a sua parte ali. Disposição para servir, para fazer a sua parte. E meus irmãos, como é recompensador quando isso acontece. E para você fixar na sua mente aí, eu montei esse esqueminha que talvez seja um pouco mais fácil. Se a gente fosse resumir tudo que Paulo está ensinando sobre esse padrão de Deus para nós. A unidade é necessária para uma comunidade que se diz comunidade de Jesus. Não dá para ser uma igreja se não tiver unidade. É o básico do básico. O ponto de partida é unidade. E graças a Deus, porque hoje nós não vivemos em divisão, não vivemos em briga, não vivemos em discussão. A gente faz assembleia dando risada, tomando café. Isso é sensacional. Concordam comigo? Concordam? Graças a Deus por isso. Pela unidade, nós somos desenvolvidos e somos edificados nos propósitos de Deus. Através da unidade. E enquanto estamos na unidade, no meio da unidade, os dons se juntam, Deus distribui os dons, o corpo se edifica, e um corpo edificado cumpre a missão de Cristo na terra a partir da sua igreja. É isso. Se preocupe com a unidade, se esforce pela unidade, e esteja na unidade. Amém? Vamos ficar de pé, cantar juntos?